noite. Desculpe aí o atraso, a gente está aqui com umas dificuldadezinhas, né? Tem gente que está caindo, mas daqui a pouco retorna. Deixa eu tentar puxar aqui o Marcelo Batata. Isso, pronto. Está faltando, então, o Alan, né? Daqui a pouco ele aparece e a gente chama. Gente, boa noite, Luísa. Luísa hoje está nos bastidores. Alan, Joaquim, Marcelo. Alan ainda não chegou, né? Maurinho e a todos que nos assistem. Obrigada às entidades e canais parceiros, como o Fórum Popular da Natureza, o FPN, a UNEB Ceabra, a Mídia Livre e a APS, que hoje pretende nos retransmitir, né? Está com dificuldade, a gente não está conseguindo o contato, mas, enfim, a gente agradece pela intenção, caso não consiga. A live de hoje, gente, teve início a partir de imagens recebidas pelo WhatsApp, né, falando da mortandade de abelhas numa região do semiárido baiano. E aí, logo depois, veio notícia do Mato Grosso, né, teve notícia do sul também do país, e aí o que é uma situação assim, né, eu nunca tinha visto, né, eu não tenho conhecimento de episódios com tanta frequência, né, em tão curto espaço de tempo. A gente aqui hoje, né, tentou juntar aqui algumas pessoas de regiões diferentes para trazer a situação, né, e a gente vê que tem uma coisa em comum, né, que linka, né, as três diferentes áreas aí que a gente trouxe, né. O Alan, ele vem trazendo conhecimento técnico-científico, né? Vai trazer, então, alguns esclarecimentos e informações acerca dos agrotóxicos e, especificamente, aqueles que têm relação com as abelhas, né? Seres que são os maiores polinizadores de plantas do planeta. Portanto, são de extrema importância para a biodiversidade e para a sobrevivência de boa parte das espécies que aqui habitam. Vamos, então, começar pelas imagens que eu vi e que inspiraram o tema. Luísa, você põe, por favor, a sequência das colmeias? Luísa? Bom, a Luísa, não sei, ela não está aqui no momento. Eu vou, então, passar a fala para o Joaquim Rodrigues, né? E aí a gente passa as imagens depois. O Joaquim, ele é do semiárido baiano, apicultor, graduado em pedagogia, é presidente da Associação dos Apicultores de Cipó, conselheiro consultivo da Federação Baiana de Apicultura e Meliponicultura, eu tenho dificuldade de falar esse nome, a FEBAMEL, na região Nordeste, e foi presidente da COARP, que é a cooperativa dos apicultores de Ribeira do Pombal, né? Lá na região, no caso deles lá, o agrotóxico vem de várias fazendas de gado, né? Então, Joaquim, diz para a gente aí o que é que aconteceu, as providências que vocês estão tomando, como é que estão conduzindo isso aí? Boa noite a todos. A gente, na nossa região, a gente sempre viu falar de agrotóxico que acontece por mundo afora, que vem matando os insetos e principalmente as abelhas. A gente sempre observa nas abelhas porque é nossa atividade, é quem chama a nossa atenção. A gente vive disso, né? Mas a gente sabe que não é apenas as abelhas. Todo ser vivo que está naquele espaço, que é aplicado o veneno, o agrotóxico, o inseticida, é atingido, não apenas as abelhas. A gente sabe das abelhas que é o que a gente convive no dia a dia e vê. Tudo começou a partir do dia 16 de junho, quando uma produtora do município de Ribeira do Pombal foi a seu apiário e se deparou com seus enxames todos mortos. Ela só tinha 35 enxames, ela só tinha um apiário, e estavam todos mortos. E aí ela fez o relato na cooperativa, no nosso grupo de WhatsApp,
E começou muito falatório entre a gente. Aí um comentava que foi saque, como estava no período de escassez, perguntou se ela tinha mexido nas abelhas de dia e por isso tinha dado saque. E em seguida, no próximo dia, veio um vizinho. Aí a gente começou a ficar preocupado e como estava no período de endessar, sabe que a gente não está todos os dias nos apiários. Então a gente começou a visitar os apiários e num período de 15 dias, isso em 3 municípios, começou em Ribeirão do Pombal, com 16 produtores atingidos, depois Nova Açores com 7 produtores atingidos, e depois Cipó. Cipó eu constatei por último, como eu sou presidente das entidades, eu procurei mais dar assistência aos produtores que estavam sofrendo, em conversar, em colher material. Quando eu fui no meu apiário, eu vi que eu estava igual aos outros. Então, qual o procedimento que a gente tomou primeiro? Como a gente nunca tinha se deparado com uma situação dessa, eu tenho 25 anos de profissão, como Marta falou aí, eu sou pedagogo de profissão, exerci a função por 10 anos, lecionei 10 anos e desisti para viver da apicultura. Hoje eu vivo da apicultura. Boto o pão na minha mesa da apicultura. Sou um apicultor migratório, eu trabalho com migratória, eu pego 5 floradas no ano. Então, tem época que eu passo apenas 30 dias em um local. E nunca passei por essa situação. Justamente nos meus apiários, na minha cidade, o meu apiário que foi atingido, ele está a 1,5 km da unidade de beneficiamento, da nossa Casa do Mel, da associação, para você ter uma ideia. Então, a gente comunicou a DAB, o primeiro passo, é a defesa agropecuária do Estado. Fizemos o protocolo em um ofício comunicando a DAB. Comunicamos também a Secretaria do Meio Ambiente do município. Fizemos o boletim de ocorrência. E fizemos a coleta de material. Coletamos abelhas, mel e cera. Enviamos para o laboratório. As primeiras amostras já deu fipronil, as outras a gente está esperando, aguardando, porque as primeiras a gente fez por conta própria, e as outras amostras a gente esperou, teve a oportunidade que o governador veio inaugurar algumas obras, inclusive entregar a nossa unidade de beneficiamento, e a gente protocolou um documento pedindo que ele tome providências e leve à Assembleia um projeto de lei para proibir o fipronil na Bahia. Então, imediatamente, ele já mandou a DAB e a SUAF vir para a nossa região. Foi feito com eles todo o levantamento em todos os apiários, foi feito protocolo, feito levantamentos. Nessa parte, o governo está ajudando a gente, ele já pagou as análises e se prontificou, o dinheiro já está na conta para pagar 1,5 kg de cera por colmeia afetada. Cada produtor que foi afetado, se ele, por exemplo, perdeu 10 colmeias, ele vai receber 15 quilos de cera alveolada. Mas a orientação é que esse material que está no campo, a gente já recolheu todo, vamos entregar a DAB para que o governo faça a incineração desse material. Porque a gente ainda não recebeu as amostras da cera, mas a gente tem medo de estar contaminado, mas já adiantamos. A gente já recolheu todo o material do campo, já está guardado para entregar para a incineração, porque a gente vai receber cera nova de qualidade para começar. A nossa preocupação hoje não é, por exemplo, eu tenho 350 colmeias produzindo, eu perdi 52, mas nós temos colega que tem 12 e perdeu todas, nós temos colega que tem 30 e perdeu todas. A gente teve uma palestra com um professor, que eu esqueci o nome, ele é da Universidade de São Paulo, ele fez uma palestra de 2 horas com a gente. Segundo ele, o fipronil ele age até 5 meses no lugar que foi aplicado. E essas colmeias que foi atingido é para a gente recolher, lavar e deixar no mínimo 6 meses no meio do tempo para ver se esse veneno se exale. Então, você imagina o produtor que perdeu tudo, ele não tem nem colmeia para começar a sua atividade.
Então, a gente está correndo atrás para ver o que é que vai fazer com esses produtores pequenos para que eles não desistam da sua atividade. Esses são os procedimentos que foi tomado. A DAB tá, a gente já está sabendo, eu conversei ontem com o pessoal da SUAF, o governador já entregou para o pessoal da DAB fazer o documento, uma lei para levar para a Assembleia, já a nível de proibir o fipronil na Bahia. E hoje também nós já estamos com um deputado federal para nos representar em Brasília, porque nós não vamos lutar apenas por a Bahia, nós vamos lutar a nível de Brasil. O nosso objetivo é proibir o fipronil no Brasil. Nós temos um deputado da nossa região, deputado federal, a gente já procurou ele já se prontificou a nos ajudar. Então, primeiro, Bahia, nós já sabemos que tem 3 estados que é proibido, vamos proibir na Bahia também para a gente ir para nível de Brasil, porque enquanto esse veneno for liberado no Brasil, a gente não tem sossego. Porque assim, ele é liberado para usar, todo mundo usa, mas o pessoal não usa da forma adequada que seria para usar. Hoje a moda agora é drone. A gente vê aí nas grandes feiras agropecuárias, todo ano, lançamento de novas máquinas para pulverização. Agora é drone, é a moda, mas a gente não vê nenhuma tecnologia voltada para a apicultura. A gente fala tanto que do agronegócio, a apicultura é agro, né? A moda agora não é tudo, não é agro, mel é agro, mas nessas feiras de agropecuária grande, quem foi que já viu alguém com algum projeto ou alguma coisa falando da apicultura nessas feiras grandes, entendeu? A gente sabe que o agronegócio é muito grande para nosso país, mas nós trabalhamos com agricultura familiar. O nosso produto, a maioria dos nossos produtores, a nível de Brasil, não estou falando apenas a nível de Bahia, os produtores de mel hoje, na sua maioria, são produtores da agricultura familiar. A nossa esperança é que o governador vem investindo muito na apicultura na nossa região, no nosso estado, não sei nos outros estados, mas no nosso estado o investimento é muito grande. Então, eu espero que eles façam alguma coisa por a gente, porque se continuar desse jeito, a gente não tem solução a não ser desistir. Porque os fazendeiros, hoje, o problema é que eles estão fazendo a pulverização de trator e de drone, uma coisa que era aplicado antes manualmente. Um veneno que está em várias marcas. A gente fala, tal marca, mas não é. O fipronil hoje, você chega num comércio hoje de agropecuária, você compra ele sem nenhuma restrição, não precisa de técnico para dizer nada, não precisa de veterinário. Você chegou no balcão, pediu, o cara lhe entrega. Então, esse é o nosso problema. Então, a gente vem fazendo palestra nas câmaras de vereadores, nas rádios, pedindo para as pessoas terem consciência, porque o nosso problema mais é com o pequeno produtor. O grande produtor, os grandes fazendeiros, a gente sabe que eles podem pagar agrônomo, podem pagar especialista, para saber qual a forma que eles vão aplicar. Só que o pequeno produtor, ele compra o produto e ele mesmo aplica. Ele não sabe nem o mal que ele está causando a si próprio, porque nem IPI ele usa. Então, entendeu? Então, a gente está fazendo trabalho aqui de conscientização nas escolas, nas rádios. Já temos matérias aí no jornal de grande circulação, que é o jornal Correio da Bahia, que fez uma matéria para a gente. A Folha de São Paulo também já fez uma matéria com o nosso problema. Então, é uma coisa que repercutiu Brasil afora. Então, eu acredito que alguma coisa tem que ser feita, porque a nossa atividade, se continuar do jeito que está por um fio para se acabar. Realmente está difícil. Luísa, eu queria saber aí da possibilidade da gente passar as fotos agora. É possível as fotos de Joaquim? Bom, vamos tocando, vamos ver se no intervalo, né, a gente passa todas juntas. Enfim, a gente tem a fala agora do Marcelo. O Marcelo, que
é apicultor, é meliponicultor, no sul de Minas Gerais há 21 anos. Viu? Ele tem essa carinha de menino, de adolescente para isso, quase. Pois é. E ele é o Marcelo Batata. Ele é vice-presidente da Associação dos Apicultores de Jacuí, Minas Gerais. E também vice-presidente da ACAMP, que é a Associação dos Criadores de Abelhas do Noroeste Paulista. Lá, a aplicação do agrotóxico é feita numa plantação de soja, não é isso? Fala aí para a gente como é que tem sido e como é que vocês têm enfrentado e se articulado aí, Batata. Então, boa noite a todos aí. Meu nome é Marcelo, apelido Batata. E a gente sempre, de uns anos para cá, a gente vem tendo problema aí com mortandade de abelha, mas a gente nunca fez nada porque a gente tinha medo, sabe, de denunciar, fazer análise, alguma coisa, e o dono da propriedade mandar a gente retirar as colmeias, sabe, daquele local. E a gente abaixava a cabeça, a gente ia lá, encontrava as colmeias mortas, a gente abaixava a cabeça, limpava, derretia aquela cera e colocava a abelha de novo. O seu Joaquim falou aí negócio de 6 meses. Assim, as colmeias minhas que morreu, eu já coloquei a abelha nelas de novo e não aconteceu nada. E foi fipronil, né, que eu fiz as análises e tal. Mas o rapaz aí tem a opinião dele, a gente respeita. Só tô dando a minha versão, sabe? Eu limpei as colmeias, coloquei a abelha de novo, tem abelha, bem dizer, em todas elas de novo e não aconteceu nada. Mas, e aí, dia 14 de janeiro, agora, desse ano, eu fui num apiário meu, tinha 80 colmeias mortas. E aí, a primeira pessoa que eu encontrei lá foi o dono da fazenda, e eu comentei com ele, e ele falou para mim, não, você não vai abaixar a cabeça dessa vez, não, você vai fazer alguma coisa, você vai lutar pelas suas abelhas. E aí, aquilo foi uma motivação muito grande, eu tava chuva que Deus dava, eu catei já vim em Jacuí, na minha cidade, catei um recipiente, voltei lá, catei as abelhas mortas, liguei para um professor da USP de Ribeirão Preto, amigo meu, e eu levei, ele me indicou um laboratório em Bragança Paulista, chama Edlab, e eu levei essas abelhas para lá para fazer análise na segunda-feira. E uma semana depois saiu o resultado, deu 35 princípio ativo nas abelhas mortas, né, Marta? Eu enviei para a senhora a análise. Isso. Clorpirifos, metamidofos, tiametoxan, fipronil, imidacloprid, cara, aldicarb. E aí, as minhas abelhas tudo registrada, eu levei o resultado no IMA, na Secretaria de Agricultura, e aí eu comecei a fazer barulho, chamei o Globo Rural, eu já tinha participado de uma reportagem com eles, e liguei, e falei o que tinha acontecido, ele se interessou, eles vieram, fizeram a reportagem, passou na EPTV, passou no Globo Rural, e aí eu procurei o prefeito de São Sebastião do Paraíso, na região onde está as abelhas, e ele me motivou, incentivou. Eu já procurei um deputado estadual, que é amigo meu, eu tenho até abelha na fazenda dele, e a gente marcou um evento aqui na minha cidade, e a gente contou com a participação de outro deputado estadual, o Leleco Pimentel, e o Leleco convidou a gente para participar de uma audiência pública em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, para falar sobre esse assunto. A gente foi, só que o problema começa aí, cara.
O seu Joaquim falou aí que na Bahia teve o apoio, né, de muitos apicultores. Aqui o problema é esse, a gente tem aqui uns 70 apicultores aqui na minha cidade, e foi 2 na Assembleia Legislativa, e do estado inteiro parece que tem 10 mil apicultores, foi 40. Aí que tá a zebra. E aí o que acontece? Participando dessa audiência pública, e um dos pedidos nossos lá era proibir os neonicotinoides, né? O seu Joaquim citou aí o fipronil, mas tem vários, né? Tiametoxan, imidacloprid, é tudo veneno pesado que mata a abelha. E nós pedimos, né? Vamos lá em cima, você pede muito para ver se ganha o mínimo, no mínimo, né? E aí, depois, eu batendo em cima dessa proibição, a gente foi convidado para uma reunião com o secretário de Agricultura aqui do estado, o Dr. Tales, e, e a gente pediu para ele também a proibição do fipronil no estado de Minas Gerais. Ele falou que é muito difícil. É muito difícil porque o pessoal da cana depende dele, o pessoal que planta batata depende dele, e é muito difícil encaixar na cabeça desses caras que, que pode ter um produto biológico capaz de suprir o fipronil. Mas ele garantiu para a gente que, no mínimo, a pulverização com o fipronil vai ser proibida dentro de 2 meses ou tardar final do ano. É o que a gente está contando, né? Porque eles estão seguindo a lei lá de Santa Catarina, né? Que o pessoal lá da EPAGRE de Santa Catarina conseguiu, que é a proibição do fipronil no estado de Santa Catarina, e eu tenho o contato do Rodrigo, muito amigo meu também, de lá, da EPAGRE, e o Rodrigo comentou que diminuiu, né, 90% da mortandade de abelha só com a proibição do fipronil, da pulverização, né, com o fipronil. E é o que a gente pretende, né, a gente montou um grupo aqui, chama Defendendo Irá, e, e a gente está contando com essa proibição, né, porque é difícil, é difícil. Eu sou o coordenador do grupo e, igual o pessoal fala lá, a gente fica até meio traumatizado, porque é todo dia, toda semana, tem um apicultor que perdeu as abelhas. Só que, não sei aí, né, na sua região, seu Joaquim, os cara que é muito folgado, filho. Os cara quer que eu vou lá, coleto as abelhas, levo para fazer análise. De besta aí quer que eu pague o resultado da análise para ele. É isso que tá difícil de eu colocar na cabeça do povo, dos apicultores aqui. Eles não quer sair da zona de conforto, sabe? Eles não querem cadastrar apiário, porque uma das exigências lá do Dr. Tales, o secretário de Agricultura, era isso, né? O IMA aqui de Minas vai, a partir do dia 1º de agosto, liberou o laboratório o pessoal fazer análise. Aí eu não sei ainda se é de graça ou vai ter um custo. Mas, no mínimo, uma viagem para Belo Horizonte, o apicultor tem que fazer, né? Porque o laboratório fica em BH, ou enviar essas análises por correio ou ônibus, alguma coisa, transportadora, sei lá, que é rápido, né? Mas o difícil está convencer esses caras a fazer essas análises. Os caras não querem sair da zona de conforto, os caras não querem cadastrar apiário, porque o IMA, para fazer a análise, as abelhas têm que ser cadastradas, e aí vai. Agora, uma opinião minha
É tipo assim, ó, a gente vai conseguir a proibição ou do fipronil ou da pulverização, igual o Dr. Tales garantiu. Só que eu garanto aí para vocês aí que não vai ter denúncia, não vai ter análise, não vai ter cadastro, ou se tiver também é o mínimo possível. Por quê? Porque se a gente for raciocinar, hoje o fipronil é liberado para pulverização em soja. Essa pulverização essa liberação aconteceu, né, há uns anos atrás, e aí vocês raciocinam assim, ó, se hoje essa pulverização é liberada e o apicultor, se fazer análise, levar no Ministério Público, tal, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada porque não tem como provar que o fazendeiro está usando aquilo ali de forma irregular. Eu já bati muito nessa tecla aí, já conversei com vários especialistas. É a chance de provar que o agricultor está fazendo uma cagada lá é muito pequena. Aí a gente raciocina assim, ó, se com essa liberação o cara não denuncia, imagina quando proibir. Porque se proibir, o que vai acontecer? O cara vai levar na justiça, não vai? E vai querer indenização. E aí o que o fazendeiro vai fazer? Vai mandar ele tirar as abelhas. É onde o cara prefere perder do que tentar fazer alguma coisa para ganhar. Entendeu? Sim, eu imagino desse jeito. Eu não sei se eu estou errado. Já conversei com várias pessoas e eu explicando, eles parece que têm o mesmo pensamento que eu, mas é o que eu acredito. Eu acho que a gente vai conseguir essa proibição da pulverização, mas vai acontecer, vai ser bom? Vai, lógico, mas para o grande apicultor, para aquele cara que tem muitas colmeias, porque aí se morrer, igual no meu caso aqui, eu coloco 100, 200 colmeias na mesma área, na mesma fazenda, questão de 100 metros, 200 metros, um apiário do outro, sabe? Dentro da mesma fazenda. Se acontecer de morrer a abelha lá, com certeza vai ser um vizinho que fez essa pulverização irregular. Aí eu vou acionar a justiça, tal. E o fazendeiro que eu tenho as abelhas na área, ele não vai pegar no meu pé de mandar eu tirar o restante e não colocar abelha lá mais, ele não vai pegar no meu pé. Agora, o pequeno apicultor, para ele se convencer disso, é difícil, porque ele imagina que o cara vai mandar ele tirar as colmeias tudo. É. Agora, tirar colmeia, qual colmeia? Não sobrou colmeia, morreu tudo aí. E aí, agora aí tem um aspecto, Marcelo, que seria assim, muito importante, né? Que é o fortalecimento de vocês, né? Da categoria, né? Dos apicultores, né, no caso. Então, assim, uma coisa, nesses momentos fica assim evidente a falta, como a formação é importante, né? A gente vê que falta esse senso de coletividade. Fica evidente aí a importância da formação do indivíduo, da educação, né? Aquela Posso só educação que explicar uma coisa valoriza aí? os aspectos coletivos da vida, né? E que inclui a consciência ambiental. Isso, essa acomodação é um retrato também disso, né? Essa coisa Dona, toda. Enquanto tiver alguém que faça por mim, tudo bem, mas, né? o que Então, acontece? A apicultura, aqui na minha região, é voltada para a produção de própolis verde, ou de própolis, de qualquer qualidade. E o que acontece, pessoal? Com a pandemia, própolis passou a valer igual o ouro, cara. E o que acontece? O cara tem, vamos supor, 100 caixas de abelha. Aí ele divide, desculpa,
essa 100 colmeia em apiário de 20, quer dizer que o cara tem 5 apiários, né? E uma vez por semana, um dia na semana, ele roda esses 5 apiários assim, no piscar de olho. Você gasta aí meia hora para cortar as próprias daquele apiário, vai para outro, mais meia hora, vai para outro, mais meia hora. Mas vamos supor que ele vai tranquilo, ele gasta o dia. 5 apiários numa região de própolis verde, numa região que tem muito alecrim, 5 apiários vai dar 5 quilos de própolis por semana. A R$ 700, R$ 600. Quer dizer que o cara vai ter salário de médico no mês, R$ 12.000, concorda? Verdade. Na época de produção. Janeiro, fevereiro, na época de alta produção, janeiro, fevereiro, março, abril. Na época de pouca produção, se cada piar desse der meio quilo, entendeu? Ainda dá um dinheirão no mês. E igual eu vejo aqui, ninguém me contou, sabe? Eu vejo. O cara traz próprios aqui na minha casa, ele traz uma sacolinha de próprio, dá R$ 1.000. Aí eu faço um Pix para ele, ou igual tem atravessador que vem aqui na minha cidade comprar, o cara dá um cheque pro cara, o cara pega que cheque, vai no boteco. O primeiro bar que tiver, ele vai. E aí ele mostra aquele cheque para um monte de gente. Aqui, ó, para que eu vou trabalhar durante a semana? Eu fui lá num piscar de oi. Aqui, ó, quanto que deu na semana. Semana que vem eu volto lá. E eu tiro tudo de novo. É, igual o professor Maurinho fala, a apicultura é um hobby caro. É um hobby caro. Para você começar, você investe muito dinheiro para começar. Só que quando você se estabelece naquele negócio, naquele ramo, é muito lucrativo. Hoje, com a diminuição, com o fim da pandemia, com a diminuição de valores, hoje aí 1 quilo de próprio de primeira está R$ 350, R$ 400. Mas mesmo o cara tirando 5 quilos por semana, se ele conseguir tirar tudo de primeira, ainda dá 2.000. Ou, se der 5 quilos de resina, ainda dá 1.000 por semana. Certo. A gente, realmente é muita coisa, né, que Só é interessante falar. Vocês acham que o cara vai querer sair da zona de conforto? Nunca. Você fala assim, né, desses fatores que favorecem essa postura mais individualizada. Né? Hoje eu faço parte da Sim, as comissão do Senar. situações que se enfrentam, né? A gente vai fazer o seguinte, vamos tentar passar aqui as fotos, aí, não dá para visualizar, é o resultado dos exames, né, que foram feitos no laboratório. Tá ilegível, né? Esse aí é meu. É o seu, Marcelo. Os exames de laboratório que você fez, né? São 4 itens, né? Tem a água, tem a terra, tem a folhagem, e eu esqueci qual E é as o outro. abelhas. E as abelhas. E as abelhas. Foram 4 itens. É o líquido do tanque, a folha da soja, a terra da soja, terra da plantação, né? Isso. E as abelhas. Todas Aqui elas deu fipronil. Aqui é uma reunião aí, é o que isso aí fala para a gente? É uns apicultor. No fundo, onde eu tô lá de camiseta azul, tá os apicultor. Várias regiões aqui de Minas, sul de Minas, Uberlândia, tem um pessoal aqui de Ibiraci. E do lado de cá, do meu lado direito aí da mesa, está o Dr. Tales, o secretário de Agricultura, e aqui de camiseta cor-de-rosa com a mulher do lado é o pessoal do IMA. E esses dois, de frente com o Dr. Tales, no outro lado da mesa, do lado oposto, os dois agrônomos que participou da reunião. Entendi. Bom, Luísa, tá aí, Luísa? Ultrapassar as imagens de Joaquim.
Bom, então, enquanto isso, vamos andando aqui. Vamos ver. Aqui. Não estou aqui. Certo, deixa eu tentar voltar aqui. Aqui, né, aparece, Joaquim, as abelhas mortas aí, né? Pode ir falando, Joaquim. Aí é de um apiário meu, foi o primeiro apiário que eu tive. Esse aí é apiário que morreu 100%. Aí já é outro apiário, outro segundo apiário aí. Opa. Aí foi a manifestação que a gente fez no dia que o governador veio, a gente exibiu várias faixas para... A gente colocou, em média, 450 produtores nessa manifestação, de várias cidades. Muito bom. A gente reuniu algumas associações e associações representadas. Cada associação trouxe sua faixa. Aí muito tem a faixa da frente que está dando o governador. E em seguida vem aí, em apenas 15 dias, tinha sido 726 colmeias. Hoje já vai em 1.500. Hoje já tem 1.500 colmeias mortas. Aí cada associação, lá nós apicultores estamos em luto. E nesse momento aí nós estamos colhendo material. Aí tem a doutora Rejane da DAB, temos aquela de amarelo, Marivana, ela já foi superintendente da SUAF, hoje ela está na SUAF, mas não como superintendente, mas é a nossa abelha rainha da Bahia. Ela dá a vida dela por os apicultores da Bahia. E ao lado dela está a Terezinha, que é o braço direito dela. São as duas abelhas rainhas da Bahia, que é quem defende nós de unhas e dentes da história. E lá no fundo tem seu Joselino, que é um produtor também que perdeu seus enxames, e seu Jânio, que é um produtor de 45 anos de profissão. Ele chorava igual criança, me contando a situação dele. É um produtor de 100 colmeias, perdeu 42. Nossa. Ele nunca passou por uma situação dessa e fazia dó ele conversando comigo. Chorava igual criança quando a gente começou a conversar. São situações que a gente tem que estar do lado desses produtores. O Marcelo falou aí dos produtores que... Eu vou pedir licença, Joaquim. Eu vou pedir licença. A gente depois vai fazer as considerações finais, tá? E aí você complementa. Você faz mais algum comentário. Eu quero aproveitar aqui, gente, e dizer que a gente fez o convite à ADAB, né? O próprio... oh, meu Deus, Joaquim passou o contato, certo? E, assim, Vinícius. A Rejane... Vinícius. Foi Vinícius que passou, né? Você passou o Vinícius passou. Muito engraçado essa cadeia, né? Que vai se formando a cada live. Então, e aí ela se dispôs a participar, só que ela estava impedida. E aí ela ainda hoje entrou em contato, disse que se conseguisse um lugar, que ela estava se deslocando, se conseguisse um local onde ela pudesse parar e se conectar, ela faria isso. Eu passei o link da live para ela, tá? Mas ela provavelmente não conseguiu. Doutora Rejane é médica veterinária da DAB, é especialista em sanidade. A DAB é a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. Pronto. Isso. Quem é que pediu a palavra aí? Seu Joaquim. Aí na Bahia tem a doutora Gena, cara. Ela é muito... eu já vi várias palestras dela em Ribeirão Preto. Eu vou pedir licença para eu puxar aqui, Mauro. O Mauro está preocupado com o horário, tá certo? Ele caiu de novo. O professor Maurinho caiu, infelizmente. Eu vou passar para Alain, e aí a gente vê se consegue que o professor retorne, tá bom? Vamos lá, Alain. O Alain, ele é biólogo, né? Engenheiro. Membro, eu estou com o professor Maurinho na cabeça. É engenheiro, é membro da Coordenação Nacional da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida,
e é coautor em diversas publicações sobre o tema dos agrotóxicos, né? Incluindo o dossiê Abrasco, um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. Então, a Abrasco é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e conforme o próprio site, né, eu peguei aqui um resumo da página lá em que eles se identificam, eles se definem como uma entidade que atua na articulação e apoio entre centros de treinamento, ensino e pesquisa de saúde coletiva. E é firme, gente. A Abrasco é firme na defesa do SUS e presente em diversos espaços de representação social e tem voz ativa na formulação e monitoramento das políticas públicas de saúde, de educação e de ciência e tecnologia. Vamos lá, Alan, fala aí para a gente. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Agradecer a Marta aí pelo convite do canal e cumprimentar, né, o Batata, e já temos tido aí várias interações aí nos últimos períodos e um prazer aí também conhecer o Joaquim, e também um abraço aí para o Mauro, que acho que conseguiu voltar aí, né? O que eu queria trazer aqui hoje, né, é justamente contar um pouquinho, né, desse trabalho da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, que nesse ano está completando aí 12 anos de existência e que vem trazendo, né, para a sociedade debater todos esses efeitos, né, que os agrotóxicos causam para a sociedade, né? Hoje a gente está aqui com o tema das abelhas, né, que é um tema super importante e essencial, inclusive para o futuro da humanidade, né, para ser bem direto. Mas a gente, né, vem debatendo os agrotóxicos na perspectiva da saúde humana, né, de todas as doenças que os agrotóxicos causam em todo o seu ciclo, desde a sua produção até o transporte, até o seu uso, até os resíduos de agrotóxicos que chegam na água, na mesa e pelo ar para toda a população brasileira. Queria, né, só fazer um comentário rápido de que hoje mesmo, pela manhã, nós tivemos uma audiência pública em Brasília para discutir a questão da isenção dos impostos para os agrotóxicos, né? Esse é um tema também muito caro para nós. Hoje, no Brasil, muito importante que todo mundo saiba disso, agrotóxico não paga imposto, produtor de soja não paga imposto. Então, Marcelo, Batata, Joaquim, todos os apicultores que estão nos ouvindo aqui, vocês que produzem mel, vocês que produzem alimento de verdade, pagam imposto naqueles insumos que estão comprando, na hora de vender, quando faz uma nota, também paga imposto. Agora, um produtor de soja compra agrotóxico sem imposto, vende a soja sem imposto e fica com esse lucro todo. Então, nós estamos lutando muito para que a gente consiga, agora na reforma tributária, fazer minimamente com que essas grandes multinacionais dos venenos, né, que são, no fim das contas, as maiores beneficiárias, paguem imposto na produção, né, na indústria de agrotóxicos e também na comercialização. Hoje são 100% isentos e ainda recebem crédito tributário para isso. É um completo incentivo, né, para esse uso. E aí é justamente o ponto que a gente traz, né, Marta? A campanha se chama Campanha Permanente contra os Agrotóxicos, mas ela também se chama Pela Vida, porque a gente defende, né, que existe um outro modelo de produção de alimentos possível e altamente necessário nesse momento. Então, quando você isenta os agrotóxicos de imposto, você incentiva com que os produtores e produtoras utilizem esses insumos, porque vão ser mais baratos, e não façam um esforço, né, como disse aqui o Batata, de procurar outras opções. Né? Quando você diz, né, que, ou quando o secretário de Agricultura diz que o produtor de batata depende do fipronil, que o produtor de soja depende do fipronil, não depende de nada. Ele depende de esse modelo de produção agroexportador que se instalou no nosso país e que leva, né, a toda uma cadeia que termina no uso, né, exagerado, no uso como a gente vê dos agrotóxicos hoje. Mas existe, né, a gente tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul,
a maior produção de arroz orgânico da América Latina, lá pelo MST. A gente tem aqui em Minas Gerais também experiências incríveis de produção massiva de café sem veneno, né? A gente tem aqui do lado, né? Eu não mencionei, estou aqui no sul de Minas Gerais, também na cidade de Caldas. A gente tem uma grande cooperativa aqui nosso lado, a Copfam, lá em Poço Fundo, produtora de café orgânico. Então, a produção sem veneno ela é possível, mas ela precisa ser incentivada. E quando o Estado brasileiro isenta o agrotóxico de imposto, ele está incentivando o uso de agrotóxico. E aí, nesse sentido, que é importante a gente entrar no ponto das abelhas, mas lembrar que o extermínio ele não está só nas abelhas, né? As abelhas elas são um ponto mais visível porque nós temos, né, a produção de mel, a produção de própolis e toda essa cadeia produtiva. Mas toda a nossa produção ela depende de vários insetos polinizadores, né? E a gente tem, né, toda essa cadeia das abelhas sem ferrão, enfim, são milhares e milhares de espécies que estão sumindo por conta do uso do agrotóxico. E aí eu queria chamar a atenção para 2 pontos importantes que a gente muitas vezes acaba se confundindo, né? O primeiro deles é achar que o problema é o uso incorreto dos agrotóxicos, o problema é o uso errado, o problema é o uso de agrotóxicos, né? Os agrotóxicos são armas químicas, são derivados aí das armas desenvolvidas na Segunda Guerra Mundial e são substâncias feitas para matar. Então, o mesmo mecanismo que o agrotóxico, né, o mesmo mecanismo com que ele mata uma planta, com que ele mata um inseto, também causa danos e mata pessoas. E quando se usa um agrotóxico, você não tem controle sobre até onde ele vai parar. A gente tem, né, hoje, os ursos polares que estão no Ártico, eles têm resíduos de agrotóxico, no caso do DDT, já proibido há muito tempo. Então, a gente não sabe, a gente, quando usa um agrotóxico, não sabe onde é que ele vai parar. A dispersão, principalmente, né, se aplicado por aeronaves ou por tratores, né, a dispersão ela é de muitos quilômetros. Então, a gente tem que entender que a questão central é o uso de agrotóxicos. Claro, né, é importante que a gente cobre das autoridades e da fiscalização que as leis sejam cumpridas, mas mesmo que as leis sejam cumpridas, ainda é um dano muito grande o uso desses venenos. E o segundo ponto que eu também queria chamar a atenção é que o problema também não é só o fipronil, né? A gente tem uma diversidade enorme de agrotóxicos que já foram comprovados e que já tem estudos científicos de que eles prejudicam as abelhas. Então, eu queria, se fosse possível, colocar na tela aqui. Eu posso compartilhar minha tela? Queria mostrar para vocês um livro muito importante que foi publicado aí em 2019, que tem mais de 200 estudos falando sobre os efeitos dos agrotóxicos nas abelhas. Está dando para ver aí minha tela? Acho que tem que colocar isso. Pronto. Então, o livro Abelhas e Agrotóxicos, né, na verdade, ele foi escrito em escrito em 2019, lançado em 2020. Ele tem um prólogo, né, muito bonito da Vandana Shiva e do professor Rubens Nodari, também lá de Santa Catarina. E ele é um compilado aí de estudos, né? E eu só queria passar aqui rapidamente para a gente entender todos os agrotóxicos onde já tem pelo menos um estudo mostrando o vínculo com danos, né, aos insetos. Então, a gente tem aqui, vou só pegar os mais citados aqui, né? Então, a atrazina, por exemplo, que é um dos mais vendidos no Brasil, o carbaril, o amitraz, a gente tem o próprio a cipermetrina, né? A gente vai ter o próprio glifosato, o clorpirifos, né, que foi citado aqui pelo Batata, a clotianidina também. Olha a quantidade de estudos aqui relacionados a ele. Cada númerozinho aqui é um artigo científico que mostra os danos dos agrotóxicos, né? Aqui o fipronil, que já foi citado,
o glifosato, né? O glifosato é praticamente onipresente hoje na nossa sociedade, o imidacloprido, que é, né, dessa família dos neonicotinoides. Então, a gente tem realmente uma fábrica de armas de matar insetos, pessoas, e que, claro, né, a gente tem hoje, né, já conseguiu algumas conquistas relacionadas aí à proibição do fipronil, né, em especial no estado de Santa Catarina, no estado do Goiás, né, na verdade são restrições de uso. A gente tem hoje, né, uma conquista muito importante, que se quiser pode tirar aí a tela, essa publicação está disponível no site da campanha contra os agrotóxicos, na biblioteca. Eu posso até pôr, se alguém puder pôr o link na tela. Mas a gente tem, né, como eu falei, essas duas leis aí de restrição do fipronil nesses dois estados. A gente tem uma vitória importantíssima no estado do Ceará, que é a proibição da pulverização aérea, né? Foi muito bonito, inclusive, né, Batata, no mesmo dia que a gente estava no evento, né, organizado em Jacuí, foi o dia que o STF chancelou, né, a lei que proíbe a pulverização aérea no Ceará, né, disse que essa lei é constitucional, e hoje, né, um dos nossos projetos é que essa lei se espalhe pelo Brasil inteiro. Então, nós estamos rodando aí as câmaras legislativas em todos os estados, protocolando esse projeto de lei, justamente para a gente conseguir que a gente tenha, né, pelo menos alguma vitória nesse sentido no fim da pulverização aérea. Então, acho que esse é um pouco do quadro geral, né, que a gente tem tido. A gente vem acompanhando nesses casos há muito tempo. A gente teve eventos drásticos, né, de mortandade de abelha no Rio Grande do Sul em 2016, em Santa Catarina em 2019, que foi, né, o que motivou aí essa lei que proíbe a pulverização do fipronil. Nós tivemos ali no Rio Grande do Sul também em 2019. Esse ano, né, só esse ano nós já tivemos um evento grande no interior de São Paulo, um evento grande no Mato Grosso também, lá, inclusive, né, nos lugares, nas cidades em que mais se produz soja no Brasil, em especial lá em Sorriso, e esse evento, né, que o Joaquim muito bem nos relatou aqui na Bahia. Então, é muito importante, né, que pessoas como o Joaquim, como Batata, e como várias outras lideranças de agricultores, de apicultores e meliponicultores, busquem justamente essa organização, busquem, né, resolver e entender que é só a partir da política e da organização social que a gente vai conseguir resolver esses problemas. Então, a campanha contra os agrotóxicos está aí à disposição dessa luta, né? A gente tem hoje uma base de atuação nacional, né? Temos atuação lá em Brasília, mas também temos aí coletivo jurídico que vem atuando, fazemos formação da nossa militância aí pelo Brasil inteiro, e essa luta contra as abelhas, não tem a menor dúvida que é uma das lutas mais importantes para o futuro da humanidade, né? A gente, sem abelha não tem agricultura, sem abelha não tem produção, e sem inseto a gente não tem vida muito grande, né? Por muito mais tempo aqui nessa terra. Então, acho que é um pouco disso, né? Quem quiser acompanhar a campanha, temos aí todas as redes sociais e uma diversidade grande aí de atividades que a gente vem desenvolvendo nessa luta. Ok, muito obrigada. Vocês foram ótimos. Vamos agora para o Mauro. O Mauro é o professor Maurinho, é biólogo, apicultor e meliponicultor em Franca, São Paulo. No caso da área dele, o agrotóxico vem de lavouras de soja e cana da região. Vamos lá, professor Maurinho, a palavra é sua. Cadê você? Não estou lhe vendo? Muito obrigado. Tá, não estou lhe ouvindo, tá certo. Tá beleza? Tá ouvindo agora? Beleza, agora tá. Boa noite, gente. Paz e luz no coração de todos vocês. As abelhas estão pedindo socorro em todos os biomas do Brasil e do mundo. Em toda parte, em qualquer lugar.
cidades grandes, cidades pequenas, meio rural, não importa. As abelhas e os insetos estão pedindo socorro. E boa parte da humanidade está dormindo, está fazendo de conta que não vê nada, que não escuta nada. E nós vamos pagar alto preço pela nossa omissão. Quando estavam derrubando aquele muro que diz que é o muro da vergonha em Berlim, e tem muros muito mais vergonhosos que separam nossas mentes, nossas cabeças e nossas hipocrisias, chamou a atenção uma frase escrita em um daqueles blocos de concreto. A frase era o seguinte: eu vi, em alguns poucos lugares do mundo eu vi, algumas poucas pessoas fazendo algumas poucas coisas, mas que mudaram o mundo. É isso, Marta. Aqui, esse trabalho que você, que a Heloísa começaram e que convidaram a gente, pouquinhas pessoas, mas nós estamos fazendo a nossa parte, né? Então, vamos falar um pouco do estado de São Paulo, né? São Paulo representa, em termos de produção de mel, em torno de 9,8% da produção de mel do Brasil, que está em torno de 55 mil toneladas no Brasil. Mas, olha só, até onde vai o nosso estado de São Paulo? Até onde vai o comprometimento do apicultor e do meliponicultor? Que temos que gritar e que esbravejar e que cobrar das autoridades políticas e das empresas que jogam veneno livremente por aí, nós temos. Mas olha só, no estado de São Paulo nós temos apenas 1.350 apiários, não são apicultores. 1.350 apiários cadastrados na Secretaria da Agricultura. Olha, meu Deus do céu! É só isso que existe em São Paulo? Nós temos apenas 696 meliponários cadastrados. De meliponário, até concordo que vai ter um número, cada um vai ter não muito mais do que um meliponário. Mas nós precisamos de fazer a nossa parte, gente. O tempo do amadorismo acabou. Ou a gente se profissionaliza como apicultor, como meliponicultor, ou nós estamos fadados ao fracasso. Não dá mais para brincar na atividade de apicultura. Os custos da atividade são muito altos. Os custos são muito altos. E aí, quando o camarada prepara, igual aqui o nosso amigo Marcelo Batata, e tantas centenas de outros Brasil afora, a turma do Joaquim na Bahia e todos os outros lugares, quando esse camarada investe dinheiro, tempo, investe sonhos em cima de um apiário ou de alguns apiários, vem uma empresa irresponsável, porque é irresponsável, e joga veneno e mata essas abelhas, e acaba com todo aquele sonho daquela cooperativa, daquele grupo de pessoas, ou de um apicultor. E nós estamos falando aqui dos apiários, onde tem teoricamente, tem alguém que está olhando por eles. E os polinizadores e as abelhas espalhadas pelo resto de floresta que nós temos ainda, espalhadas pelos muros das cidades. Aqui em São Paulo, nós enfrentamos um desafio. Apenas 1.350 apiários cadastrados, 696 meliponários cadastrados. A literatura traz, temos 1.600 apicultores no estado. Tem muito mais do que isso. Minas Gerais tem em torno de 7.000 apicultores. 7.000 apicultores. Então, o estado de São Paulo não vai estar muito longe disso, gente. Então, é preciso que nós, apicultores e meliponicultores, façamos nosso dever de casa. É preciso que o que acontece? Eu tenho acompanhado vários colegas aqui que perderam abelhas dentro da cidade, no campo, mas não fazem um registro, não faz um BO, não faz uma análise para poder saber o que matou a abelha. Ah, é o fipronil. É coisa nenhuma, tem que provar. O camarada está falando que é veneno, mas ele não levou, não colheu uma abelha para fazer uma análise, não mandou para o laboratório, não fez nada. Às vezes, só porque ele tem uma lavoura próximo da casa dele, do sítio dele, é fácil culpar os outros. Então, nós temos que nos profissionalizar. O Batata deu início lá nas Minas Gerais, e nós aqui estivemos junto com ele o tempo todo, o movimento Defendendo Irá, mostrando passo a passo o que nós temos que fazer. Perdeu a abelha, não dá mais para poder ficar no grupo de WhatsApp. Fica ali o camarada chorando as pitangas no grupo de WhatsApp, e reclamando, e xingando, mas não tem atitude. Não tem atitude. Tem que fazer igual o pessoal da Bahia fez.
É ir para as mídias, é ir para aquele local, xingar, chamar as autoridades políticas e cobrar. Então, tem colegas que perderam abelha dentro de Franca. Mais de 60 ursuros. Mas não fez BO, não fez análise, então não dá para saber. Não dá para saber o que causou essa morte. Em Barretos também, nós tivemos colegas em Barretos que perderam abelhas apis. Está culpando o veneno. Possivelmente é o veneno. Mas será que é o veneno mesmo? Qual o veneno que está sendo? Outro colega também em Barretos registrou o apiário dele, foi lá nas usinas sucareiras, mostrou, tenho colmeia, tem apiários nessa região. Eles foram lá e conversaram com ele, e concordo perfeitamente com o Alan, que colocou aqui antes, que a questão não é nem da forma correta ou incorreta de jogar veneno, é que estão jogando veneno. O que conta é que estão jogando veneno. Ele foi lá, mas quer queira ou não, aquela empresa ali que estava jogando veneno no passar de avião, passou a jogar de drone, e pelo menos desse colega, não houve mortes mais de abelha. Porque num raio de 1,5 km do apiário dele, eles não chegaram mais ao avião. Quer dizer, é um começo. É preciso dialogar, é preciso que a gente faça a nossa parte, porque o Brasil produziu aí em torno de 55 mil toneladas de mel. E na hora que esse mel for refugado no exterior, porque o brasileiro não come mel, nós dependemos do mercado externo. Desse total de 55 aqui, aproximadamente quase 40 mil foi para exportação. O brasileiro está comendo o quê? 60 gramas, 90 gramas de mel por ano. Olha, que absurdo. Mas nós dependemos do mercado externo. E esse mel, a hora que começar a fazer uma análise e que constatar essa quantidade de veneno, será que eles vão aceitar esse mel? Nós produzimos aí em torno de 150, 160 toneladas de própolis por ano. Esse própolis, se a cera está contaminada, a própolis pode estar contaminada. Então, é uma situação muito crítica que o Brasil enfrenta. E é por omissão política. Omissão política. Seja de que partido for. Está faltando político fazer o dever de casa. É preciso que a gente reveja essa questão. 101 mil apicultores no Brasil. Mais de 500 mil pessoas ligadas na cadeia produtiva da apicultura. E a meliponicultura? Como que está? Se aqui no estado de São Paulo, onde a gente, num evento comum que a gente faz aqui no interior, a gente reúne 250 meliponicultores de uma única região ou micro-região. Então, nós temos apenas 696 meliponários registrados. É preciso a gente começar a aparecer para o governo, para que a gente tenha mais incentivo, para que tenha incentivo, porque o que tem aí não é quase nada, para que a gente possa começar a mudar essa situação. Aqui no estado de São Paulo, e infelizmente não é privilégio nosso, é do Brasil inteiro. Além dos venenos no campo, nós temos o famigerado fumacê nas áreas urbanas. E agora, assim que começar as chuvas, eles virão. A única coisa que eu tenho certeza é que o fumacê não cumpre a função ou a missão a qual ele é jogado livremente dentro das nossas casas e dentro dos nossos pulmões. A única coisa que eu sei é que ele não mata o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Isso a gente tem certeza, porque basta ir nos postos de saúde, na época das águas, e a gente vê a superlotação de todo mundo com dengue, com doenças provocadas pelo mosquito. Mas as abelhas estão morrendo dentro das cidades, vítimas do fumacê. E isso nós estamos falando das abelhas que nós temos. E as milhares que vivem ou viviam nas árvores, nos muros, em algum terreno, em alguns parques, em praças. Nós não estamos contando essas aí. Então, gente, ou nós abraçamos essa oportunidade de ser profissionais de verdade, de ser profissionais da apicultura, da meliponicultura, ou nós estamos fadados ao fracasso, como empreendedor, como apicultor, como meliponicultor. E pior do que isso, estamos condenados a rastejar como vermes pelo chão. Porque um apicultor, um meliponicultor, que não abraça essa bandeira de defender os polinizadores, de defender a vida, ele está na profissão errada.
Ele está abraçando algo que não faz os seus olhos ou seu coração brilhar e vibrar. Então, nós temos uma categoria que ainda é a mais organizada do Brasil. Apicultor e meliponicultores estão entre as mais ou a mais organizada do Brasil. E nós temos que dar esse exemplo para o Brasil e para o mundo, de que é possível nos organizarmos em associações, em cooperativas, ou como amigos, mas parar um pouco no WhatsApp, deixar um pouquinho o WhatsApp de lado, e parar de ficar chorando no WhatsApp, e ir lá e registrar BO, ir lá pegar as abelhas mortas e mandar para um laboratório, ir lá e fazer igual o amigo Marcelo Batata fez, chamar as pessoas para conscientização, ou como outros amigos, entrar no processo judicial. Não importa o caminho, mas é importante que a gente tenha ação. As abelhas esperam de nós, apicultores e meliponicultores, ação. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, um estado onde produziu quase 5 mil toneladas de mel, né, em 2020, que os dados ainda não estão bacana para a gente poder pesquisar na internet, mas esse estado de São Paulo, que tem muito a produzir, tem muito a somar, tem muito a dar para o Brasil, e para a apicultura e para a meliponicultura. É preciso a gente mudar esse quadro aqui dentro do estado. Eu também faço parte, tenho Batata como vice-presidente da associação, onde eu fui o presidente até a gestão passada, é a CAMP, Associação dos Criadores de Abelha Nativa do Nordeste Paulista, e hoje temos uma gestão nova, e eu tenho certeza que o nosso presidente Ricardo, o vice-presidente Batata e todos os diretores ali estão fazendo e vão fazer o melhor para a meliponicultura e para a apicultura no estado de São Paulo. A você, Marta, Heloísa, a cada um de vocês, o meu muito obrigado. A gente que agradece, professor, muito obrigada, muito forte, muito enfática aí sua fala, muito bom. Galera, vocês estão... E realmente, uma coisa que você chamou a atenção, o pessoal de Pombal, né? O Nordeste aí, novamente, né, articulado, tá bem, interessante a gente ver, né, aquelas imagens, muito legal. Tinha, inclusive, até um vídeo, né, que poderia ser passado, mas acho que a Luísa não conseguiu viabilizar aí. E seria legal até para o pessoal se ver, né, Joaquim? A galera se vê aí no programa, muito bom. Eu vou só falar alguns dados aqui, Marcos. Sim. Na nossa cooperativa, quando eu fui presidente, no período de 2020, nós tivemos um ano histórico aqui na nossa produção. Nós comercializamos lá 900 toneladas de mel, só na nossa cooperativa. Nosso mel, 95% é todo para exportação. Então, para você ver o tamanho da potência que nós temos na nossa região. Estou falando de uma cooperativa que tem hoje 280 produtores cooperados. Todos os nossos produtores, nossa cooperativa hoje ela tem 13 associações de cidades diferentes e todas as associações são filiadas à cooperativa com seus cooperados. Todos os cooperados eles são filiados, cadastrados na DAB, que é a Defesa Agropecuária do Estado da Bahia, porque se ele não for cadastrado na DAB, o nosso mel todo tudo que entra e tudo que sai tem que tirar nota. Se entrar 1 grama de mel na cooperativa, tem que tirar nota, e se sair, tem que tirar nota. Para você tirar nota, a nota sai no nome do produtor. Quando você abre a nota no sistema, a primeira coisa que vem é colocar o número do cadastro do produtor na DAB. Se você não colocar o nome do cadastro do produtor na DAB, você não consegue emitir a nota. Então, por isso, todos os produtores é obrigado. Tivemos mais de 2 anos de trabalho para esses produtores se cadastrar, porque nós temos dificuldade, é o que Marcelo falou aí, os produtores, a gente está falando o que deve ser feito e a gente tem que pegar na mão, levar, fazer, levar o técnico para dentro da cooperativa, para que esse técnico atenda os produtores. A gente tem que ir nos apiários do pessoal para tirar os pontos com GPS, porque a DAB só faz o cadastro com georreferenciamento das propriedades, mas o trabalho nosso aqui é muito com esse pessoal. A gente tem que fazer um trabalho voluntário grande, porque a gente gosta da atividade, a gente dá vida por essa atividade, e quando a gente vê um produtor começando, a gente tem que dar a mão,
porque muitas vezes o produtor grande, ele já sou grande e não dependo mais de ninguém, mas o pequeno precisa que a gente dê a mão. Então, a gente está aqui para isso, para dar a mão. Nós temos aí, no final do ano, o Congresso Brasileiro de Apicultura. Nós estamos se mobilizando. Vai ter uma sala lá de debate só para falar de agrotóxico. Vai ser um congresso aí de grandes palestras e nós vamos ter a oportunidade de debater muito desse congresso. Eu acho que vocês vão estar todos lá, vamos nos reunir lá, vamos estar lá, nos encontrar, trocar experiência e a nossa batalha, não, a gente sabe que não é fácil, mas a gente, aos pouquinhos, vamos se organizando. Como as abelhas são organizadas, não tem ninguém no mundo organizado igual a elas. Uhum. Se a gente fizer 10% do que as abelhas fazem, a gente faz muita coisa. Né? Pois é, muito a aprender. Olha, a gente vai dar uma... Aqui tem a imagem sua da... Deixa eu ver, acho que é o vídeo. 35 colmeias, todas com melgueira em cima. Quando você chega aqui, essa é a situação. Aí é de cortar coração, porque são apiários que a gente trabalha com melhoramento genético. É difícil. Eu faço melhoramento genético há mais de 15 anos com meus enxames. Sou eu mesmo que faço minhas rainhas. E quando a gente chega num apiário desse, que a gente vê nosso trabalho de 15 anos jogado por um ralo, acabado por alguém que jogou veneno. E não é um enxame que a gente pega, a gente chama enxame voador da migração que a gente pega. É enxame que a gente produz, sabe da produção desse enxame. A gente produz em média, a gente sabe aí da média do Brasil, estatisticamente, quantos quilos de mel por ano. A minha média, em média, 80 quilos de mel por ano por colmeia. Eu trabalho com produção de mel, especificamente. Como eu trabalho com migratória e trabalho com melhoramento genético, a minha média é de 80 a 90 quilos por colmeia ano. Então, você chega num apiário desse aí, que estava no início de florada, as abelhas começando a botar mel nas melgueiras. Esse apiário aí tem aproximadamente 1 mês e meio que foi atingido. Era para estar com 2 melgueiras cheias, já com 20 quilos de mel em cima dela. Hoje não tem nada. Então, é difícil para a gente passar por uma situação dessa, entendeu? Aqui agora é a manifestação. Eu estava esperando o governador chegar. Ele estava inaugurando várias obras do município, a gente aproveitou o equipamento de várias regiões e cada faixa dessa nós fazemos Diga, meu irmão. Lá a gente colocou 100 caminhonetes carregadas com caixas vazias, que essas caminhonetes eram representando as 726 colmeias dizimadas naquele momento. Nós pedimos ao prefeito uma rua para que eles nos ajudassem para nós colocar nossos carros. Como a nossa cidade é pequena, ia ter a inauguração de várias obras e tinha várias gente de vários lugares, televisão. Então, a gente ficou com medo de a gente chegar e barrar a gente, mas o prefeito deixou uma rua ao lado do palco, colocou segurança, só entrava nessa rua caminhonete com caixa em cima. Carro nenhum vazio, sem caixa, entrava. Então, a gente colocou ali 100 caminhonetes com caixa vazias, que era para simbolizar o nosso movimento. Então, tivemos resultado, a gente queria nos amostrar, digamos assim, a gente queria que alguém visse a gente. E o governador veio até nós, tirou foto no lado dos carros, pegou as faixas, eu entreguei o documento em mãos, pedindo que ele tomasse providências e levasse até a Assembleia uma lei para proibir o fipronil na Bahia. Fiquei sabendo ontem que ele já mandou para a DAB, já entregou que a DAB fizesse esse documento para levar para a Assembleia. Então, a coisa está andando aqui. Show de bola. Beleza. Beleza. Aprovando na Bahia, aí nós vamos para cima, nós vamos a nível de Brasil, nós vamos lutar. Essa luta é nossa e é de todos.
Isso. Olha, gente, informando aí ao pessoal que a gente colocou o link da Abrasco aí no chat, tá certo? Para quem quiser conhecer, é uma ótima fonte de informações, tá bom? Bom, quero mandar um beijo aqui para a Aimee, que foi a pessoa que eu fiz contato, ex-colega de banco, em Sátiro Dias. Foi através dela, Joaquim, que eu consegui o contato. A gente saiu falando com um, com o outro, até chegar em alguém que deu o telefone da cooperativa de vocês. Um radialista, acho, lá da cidade, ele disse, olha, eu não conheço, eu vi o telefone na parede. Engraçado. Mas é isso. Olha, a gente vai passar, então, para as considerações finais. Sim, um detalhe, o Joaquim falou, né, trouxe a informação de que ainda hoje teve ocorrência lá na área, não foi? Mais morte de abelha, não é isso? Foi ontem um produtor me ligou, me mandou uma mensagem, que chegou no apiário dele e tinha 50 caixas mortas. Aí eu fui, aqui a gente está andando sem custo nenhum, peguei minha motinha, deu 68 quilômetros da minha casa para o apiário dele. Lá eu colhi a amostra, fiz o georreferenciamento, porque a gente está georreferenciando todos os apiários que estão sendo mortos, está sendo georreferenciado. E amanhã mesmo já está indo para o laboratório, está no congelador, a gente colhe a amostra, coloca no congelador. Amanhã eu já conversei com o pessoal da SUAF e já me autorizou mandar, está indo para o laboratório amanhã já. A empresa não está fazendo mais isso, né? Qual é a posição dela, assim? Ignorar ou ela... Aqui, na verdade, não é empresa, é fazenda. A gente conhece como a fazenda, fazenda, né? sim. A gente, como fez várias divulgações em rádio, em câmara, em escola, então a coisa andou. Cidade pequena, a coisa andou. A gente fez uma conversa mais de conscientização. A gente acha que eles pararam, porque outros apiários que estão próximos não estão sendo mais atingidos, porque o problema não é usar o fipronil, o problema é como estão usando. Certo. O meu apiário do local que a gente tem conhecimento de onde foi feita a pulverização, estou falando de pulverização de trator, não é aérea, não. Trator que abre umas asas, que eu não sei como é que chama o nome, e sai fazendo a pulverização. Deu 3.200 metros do local que foi aplicado para meu apiário. 3.200 metros, entendeu? O professor falou aí que proibiram de avião pulverizado de 1,5 km. Não funciona, não. Meu apiário foi 3.200 metros do local que foi aplicado para onde estavam meus apiários. Certo. Olha, a gente tem que dar continuidade aqui, e assim, é importante, mesmo aquilo que a gente... Isso aí é porque está tendo esse efeito devastador e super evidente, mas existe aquele outro efeito que não é tão evidente, né? A fala do Alan trouxe muito, falou sobre isso, né? Essa questão silenciosa, né? Que a gente está aí ingerindo e não está sabendo. Eu vou dar uma lida aqui, né? Tem, deixa eu ver, Jamison Cardoso, boa noite, a Imeja, Luísa publicou, tem José Cândido, boa noite a todos, de Cipó, Bahia, Jamison Cardoso, estou por aqui, Marineide, boa noite a todos, Gita, Mata de São João, José Simão, de Jequié, Adriana, boa noite. Tem também aqui o link, o acesso, um site contraosagrotóxicos.org, biblioteca. Bom, eu não sei se foi algum link aí, tem aqui o link da Abrasco, tá certo? O site. Isso, esse é o link onde está disponível o livro que Está no chat, está no chat para o público, e ela colocou aqui também, tá certo? Aí quem quiser é só ir lá, linkar. Bom, ou copiar para ficar. Aí ela postou até de novo lá. Gente, então é isso. Aqui a gente falou sobre legislação restritiva no âmbito dos estados, né? E assim, a gente gostaria até de ter tido a presença de alguém do Mato Grosso, mas a gente não conseguiu contato com a cooperativa lá da região. Então, assim, alguns estados até já têm, mas muito longe do que seria coerente, né?
outros estão na fase de projetos e outros tantos nem isso, né? Então, e com os legislativos que a gente está vendo aí, né, os legislativos que a gente está tendo, inclusive o federal, está difícil, viu? Algumas coisas precisam ser revertidas, o governo federal tem que saber, tem consciência disso, né? Só que tomou iniciativa, algumas iniciativas nesse sentido, mas tem outros aspectos que realmente não houve um enfrentamento da questão. E tem coisas que não chegou ainda a ter nenhum posicionamento a respeito, né? Então, com certeza, tem coisas que precisam ser obstadas urgentemente, né? Ainda que não sejam revertidas, né? Ainda que as eleições possam esperar ou tenham mesmo que ficar para depois, né? Que a gente sabe que as pressões não são pequenas, mas tem coisas que têm que ser obstadas urgentemente. Ainda hoje, né, teve liberação mais de 20 agrotóxicos aí. Então, o ritmo está pesado. Então, é isso, gente. As pressões são e serão muitas, e o momento exige mesmo articulação, certo? Eu vou passar a palavra aí para vocês fazerem as considerações finais rapidinho para a gente fechar, tá bom? Vamos lá. Então, Mauro, você que está com o tempo curto, você quer fazer logo? Tem outra reunião ou... Tá em silêncio. Agora deu certo? Já cancelei e fiquei aqui, porque aqui é o mais importante nesse momento. Pode falar. Mas já que tocou a palavra, deixa eu aproveitar. A maior violência que existe no mundo, gente, é a falta de comunicação. E a nossa categoria, meliponicultores e apicultores, não haverão de cometer esse erro. O caminho é o diálogo. Um diálogo franco, aberto, e um diálogo pautado naquilo que a gente sabe que é o certo. Viva as abelhas, viva os apicultores, os meliponicultores. Muitos não têm o que comemorar, mas faz parte da atividade. Infelizmente é isso. Vamos nos comunicar mais e brigar menos. Muito obrigado a vocês. Ok. Vamos lá. Vamos liberar Marcelo, porque qualquer coisa ele pode sair, que ele está com problema, né, do olho, da visão. Marcelo, suas considerações finais. não, então, aqui essa proibição já passou, né, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e agora vai para a Comissão de Meio Ambiente e depois vai para a Comissão de Agricultura. A gente acredita, o professor Maurinho aí, a gente está na frente desse movimento, o pessoal da Coab Sul, da APMUS, a gente acredita que vai passar na Comissão de Meio Ambiente. Na Comissão de Agricultura, que é mais pesado, sabe? Na Comissão de Agricultura, a gente ia até conversar com os deputados para ver se a gente marcava lá uma reunião lá com o responsável, para ver se a gente bota na cabeça dele, né? Apoiar, pelo menos o Fipronil, né? Tem tantos outros produtos aí que o cara pode estar usando, né? E não é para salvar a agricultura dele, o ganha-pão dele, que ele precisa destruir o nosso, né? A gente queria marcar essa reunião lá com ele, lá já até mandei para o deputado Antônio Carlos Arantes, e assim que for lá para a Comissão de Agricultura, a gente vai estar participando lá da reunião também, se Deus quiser. Ótimo, é isso aí. Obrigada, Marcelo. Vamos lá, Joaquim, Alan. Joaquim. Eu queria agradecer o convite, Marta. Agradecer ao professor por as palavras, Marcelo, Alan. A nossa maior preocupação aqui hoje também é com a contaminação. Não sabe o que pode acontecer. A gente nunca passou por isso. Estamos passando por a primeira vez. As amostras nas abelhas deu. Então, nós estamos agora no período de safra, início de safra. A orientação que a gente tem é colher esse mel, guardar no entreposto, primeiro fazer análise do mel para poder vender. Nós não vamos vender esse mel antes de fazer análise.
E o apoio que a gente está dando aos apicultores, até quem não é sócio da associação e quem não é cooperado da cooperativa, nós estamos dando apoio a todo mundo, como se fosse sócio e cooperado, porque o nosso maior medo é a contaminação, porque não é apenas o produtor nosso cooperado. O nosso produtor cooperado, o nosso mel é rastreado, todos os nossos apiários são georreferenciados, e o nosso mel é rastreado por um ministério, nós temos CIF, nós temos fiscalização aqui do Ministério a cada 3 meses. Então, nós temos que cuidar do nosso CIF. Mas aquele produtor que não é cooperado, ele vende para o atravessador, que é a maioria das pessoas. Nós estamos numa região que tem mais de 3 mil apicultores e apenas 280 são cooperados. Então, a gente está dando apoio a todo mundo que foi atingido, orientando, já recolhemos esse material, que é a cera, para a gente entregar na DAB, que é para fazer incineração, e vamos, quando a cera nova chegar, que o governador se comprometeu de pagar 1,5 kg de cera por colmeia, para as colmeias atingidas, a gente passar para esses produtores. Porque o nosso medo que mais a gente teme aqui é uma porventura de uma contaminação do mel, que é o nosso produto. Então é isso. Queria só agradecer, dizer que estou à disposição quando precisar de algumas informações. A gente está na atividade aí há anos e mexe com muitas entidades também. O governador está nos dando total apoio, porque é um cara que veio do meio, ele foi agricultor e é do meio da gente. Então a gente espera e tem muita esperança que dê alguma coisa, dê resultado, entendeu? Ele já colocou a equipe dele à disposição, a equipe de secretários, STR, SUAF, DAB, está tudo nos ajudando. Então, a gente espera agora realmente que essa lei seja feita e que seja aprovada. Nós já temos 3 estados, São Paulo aí também já vai aprovar. Com a Bahia já são 5, para a gente conseguir nacional fica mais fácil. Certo. Legal, gente. Vamos lá, Alan. Você, as suas considerações finais. Eu queria agradecer de novo o convite, a oportunidade de aprender aí muito, né, com essas pessoas que lidam aí dia a dia com as abelhas e que estão sentindo na pele todo esse problema. E o que a gente tem para colocar, né, é que nós estamos, né, é sempre importante a gente lembrar isso, nós estamos saindo de 4 anos de um governo de destruição em todos os sentidos, né? Seja da corrupção, seja das joias, seja do Rolex sendo vendido, mas também na questão ambiental e também na questão dos agrotóxicos, né? Tivemos aí liberações de recorde de agrotóxicos, inclusive do fipronil, dos neonicotinoides nos últimos 4 anos, e agora é um momento de reconstrução. Então é justamente agora que nós temos que fazer essa pressão máxima, porque a gente sabe que esse governo, né, representa uma vitória muito importante em relação ao cenário né, de devastação que nós tínhamos no último período, mas a gente tem que entender que esse governo foi eleito também com uma base de apoio do agronegócio, né? Então, as empresas estão aí, os grandes produtores estão aí, e o interesse deles é continuar usando fipronil, usando os neonicotinoides, eles não estão nem aí para a nossa saúde e nem para as abelhas. Então é muito importante que a gente faça essa pressão, porque o lado de lá está pressionando. Então nós temos que empurrar também do lado daqui, senão a gente vai continuar nessa situação, né? Ficamos aí à disposição pela campanha, para quem estiver assistindo, quiser orientação, na nossa página, né, contraosagrotóxicos.org, tem um guia de como fazer uma denúncia de contaminação de agrotóxico, também com informações sobre essa questão mais específica das abelhas, mas, no geral, também temos bastante material por lá na nossa biblioteca, e aí convido todo mundo aí a seguir as redes da campanha e continuar nesse contato e, principalmente, seguir esse trabalho, né, que o Joaquim, que o Maurinho, que o Batata vem fazendo,
e com tantas organizações, associações aí. Gostei muito dessa imagem da organização das abelhas, né? Vamos se espelhar aí em como elas se organizam de forma brilhante para a gente também conseguir finalmente dar um fim nesses venenos. Uma boa noite aí para todo mundo. Boa noite a todos. A gente agradece aos convidados estarem aqui compartilhando conhecimento, informações, a quem esteve conosco aqui, quem vai ainda nos assistir. Luísa, você está aí para soltar a nossa vinheta?